Lembra dos bons velhos tempos da TV e do rádio? Todos se reuniam para se divertir. Os programas aconteciam em horários determinados. E se você não estava na hora certa, você perdia o programa. Pois bem, as coisas mudaram. Este é Podcasting in Plain English. Aqui está a grande ideia. Graças ao podcasting, não importa a hora do show. Quando é criado um novo show, podcasting lhe dá uma maneira de capturá-lo. E você pode pegá-lo para assistir ou ouvir depois, geralmente de graça. Pode fazer shows pessoais e disponíveis sob demanda. Isso é o que o torna diferente da radiodifusão. Ele funciona através da criação de uma ligação entre um site e um computador. Assim, novos programas aparecem automaticamente quando disponíveis. Aqui estão 3 razões pelas quais podcast está ficando tão popular. A primeira é que qualquer pessoa pode criar um, sem satélites, torres de rádio ou estúdios. As pessoas só precisam de um microfone ou de uma câmera de vídeo, um computador e uma conexão à web. Com estas coisas, elas podem fazer seus próprios programas, que estão abertos a todos. Isso também significa que há uma grande variedade de podcasts. Quer se trate de consultoria para investimento de Wall Street ou no programa de jardinagem do seu vizinho. Provavelmente há um podcast para você. A segunda razão são as assinaturas. Isso significa que se você visitar um site que tem um grande podcast, você pode clicar em um botão e se inscrever, para receber os próximos programas automaticamente. Tudo o que você precisa é uma ferramenta gratuita, chamada de Podcatcher, como o iTunes, que funciona como um meio de captar o programa. O programa passa a ser seu para ouvir, para assistir quantas vezes quiser, quando quiser. A terceira razão são os dispositivos portáteis. Você pode baixar um podcast para um computador, mas você também pode fazer o download para um MP3 player ou outro dispositivo portátil e levá-lo com você. E lembre-se, podcasts funcionam em todos os tipos de dispositivos, e não apenas em iPods. Então, vamos ver o modo como Jason usa podcasts. Ele usa a web todos os dias. Vai de ônibus para o trabalho e ama a cultura japonesa. Recentemente, ele encontrou um podcast de um casal de ocidentais que vivem em Tóquio. Depois de ouvir, ele assinou o podcast a partir do site. Naquela noite, enquanto ele dormia, um novo programa foi disponibilizado para o seu MP3 player. Na manhã seguinte, ele estava no ônibus, ouvindo seus novos amigos em Tóquio, imaginando o que seria comer os mais frescos sushis do mundo. Podcasting tornou isso possível. Ele tornou possível para o casal do Japão criar um programa com apenas alguns ienes. Ele deu a possibilidade para Jason de assinar o programa e levá-lo com ele. Podcasting significa que não dependemos da mídia tradicional. Agora, todos podem ter uma voz que revela suas verdadeiras cores.